Você já se perguntou por que o Mestre dos Magos nunca simplesmente mandava os garotos para casa? Ou por que o Vingador parecia conhecer tanto o Mestre dos Magos? E talvez a maior pergunta de todas: afinal, os garotos morreram na montanha-russa? Durante décadas, os fãs criaram teorias sobre essas perguntas. Algumas são apenas especulações, mas outras possuem respostas que estavam escondidas em um roteiro que nunca chegou a virar episódio. Hoje você vai descobrir 5 mistérios de Caverna do Dragão que os fãs mais discutem até hoje. 5. Por que o Mestre dos Magos nunca mandou eles para casa? Essa provavelmente é uma das perguntas mais feitas pelos fãs. Os 6 jovens só queriam uma coisa: voltar para casa. Então por que o Mestre dos Magos, que aparentemente conhecia o reino e possuía poderes mágicos, simplesmente não abriu um portal e mandou todo mundo de volta? A resposta mais interessante está justamente na maneira como o personagem age. O Mestre dos Magos quase nunca resolve os problemas diretamente. Em vez disso, ele entrega pistas, armas ou missões, e deixa que os jovens encontrem as próprias soluções. Isso faz parte da estrutura da série, mas também existe uma explicação ligada ao roteiro não produzido do episódio final, chamado Requiem. Nesse roteiro, a relação entre o Mestre dos Magos e o Vingador ganha uma importância muito maior. O Mestre não estava simplesmente tentando derrotar o Vingador. Ele também queria ajudá-lo. 4. O Vingador era filho do Mestre dos Magos? Essa é uma das maiores teorias envolvendo a série. E aqui existe uma diferença importante. Não é simplesmente uma teoria criada pelos fãs. No roteiro original de Requiem, escrito por Michael Reeves e nunca produzido como episódio oficial, é revelado que o Vingador seria filho do Mestre dos Magos. O roteiro mostra que o Vingador havia sido corrompido por uma força maligna. Por isso, a relação entre os dois passa a fazer muito mais sentido. O Mestre dos Magos não queria apenas derrotá-lo. Ele queria que o próprio filho tivesse uma chance de se redimir. Isso também ajuda a explicar por que o Mestre frequentemente parece saber muito mais sobre o Vingador do que revela aos jovens. 3. Por que cada personagem tinha uma arma diferente? Aqui está um detalhe que muita gente assistiu durante a infância sem perceber. Os poderes dos 6 protagonistas não foram escolhidos aleatoriamente. Eles representam diferentes classes e arquétipos do Dungeons & Dragons, jogo do qual a animação foi baseada. Hank, por exemplo, possui o arco mágico e representa o Ranger. Diana possui o bastão, e suas habilidades estão relacionadas ao Acrobat. Eric é o Cavalier, equipado com seu escudo. Presto é o Wizard, utilizando seu chapéu mágico. Sheila representa a Tiff, usando sua capa de invisibilidade. E Bob é o Barbarian, utilizando seu poderoso tacape. Então existe uma lógica por trás do grupo. Cada personagem possui uma função diferente. 2. Por que o Vingador nunca matou os garotos? Apesar de ser o principal vilão da série, o Vingador teve várias oportunidades de acabar com os jovens, mas nunca fez isso. O motivo é que ele não precisava simplesmente matá-los. Em diversas situações, seu objetivo era capturar os garotos ou impedir que eles interferissem em seus planos. Além disso, o roteiro original de Requiem, que nunca chegou a virar episódio, revela que o Vingador tinha uma ligação muito mais profunda com o Mestre dos Magos. Isso ajuda a explicar por que o conflito entre os personagens era muito mais complexo do que uma simples luta entre heróis e vilão. E é justamente essa informação que fez essa relação se tornar uma das maiores curiosidades de Caverna do Dragão. 1. Os garotos morreram na montanha-russa? Essa é provavelmente a teoria mais famosa de Caverna do Dragão. Segundo ela, os 6 jovens teriam morrido em um acidente na montanha-russa. O reino seria uma espécie de inferno ou purgatório, e o Mestre dos Magos seria uma entidade que estaria mantendo os jovens presos naquele lugar. O Vingador, nessa versão, poderia até representar uma força tentando ajudá-los a escapar. Parece convincente? Talvez, mas essa teoria nunca foi confirmada pelos criadores. Ela surgiu justamente porque a série terminou sem mostrar o destino dos personagens. E quando uma história deixa tantas perguntas sem resposta, os fãs começam a preencher as lacunas. Ou seja, a série deixou perguntas suficientes para que várias gerações criassem suas próprias respostas. Mas agora você sabe a diferença entre uma das maiores teorias dos fãs e aquilo que realmente estava planejado no roteiro original. E aí fica a pergunta: você acreditava na teoria de que os garotos estavam mortos?
Ou sempre achou que eles realmente estavam presos em outra dimensão? Comente sua teoria.